Meus irmãos, bom dia, graça e paz. A nossa aula de hoje do Conectados, ok? Vai estar na página 3, Fundamentos da ICSV, no segundo tópico. Ok? O segundo tópico que vai falar sobre cremos na existência de um só Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um em essência e triuno em pessoa, que vai estar baseado em Efésios 4 e 6. Quero ler aqui para vocês Efésios 4 e 6. Que diz assim: há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Também eu quero ler uma referência lá de Gênesis 1 e 26, que vai dizer assim: foi Deus quem disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Ou seja, desçamos e façamos o homem conforme a nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ainda em João, Mateus, aliás, no capítulo 3, Mateus 3 e versículo 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, eis que se lhe abriram os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A gente leu Gênesis e eu acho que deu para você entender de que ali estava a Trindade. A Trindade. Desçamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. E façamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, na hora que Jesus saiu da água depois de ser batizado, estava Jesus sendo batizado, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Trindade, que é Deus, o Pai. Ele diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer nele. Ou seja, estava lá a primeira pessoa, a segunda pessoa. E depois o Espírito Santo, ele pousa em forma de uma pomba. Em formato de uma pomba, visível. Não é que ele seja uma pomba, ele usou uma teofania. Uma pomba pousa sobre Cristo, se fazendo presente, a Trindade se fazendo presente, o Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba. Essa é a Trindade. Ok? Lá em João, no capítulo 1 de João, verso 32 e 33, João vai dizer: e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, é João Batista falando,
Esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito. Lembra que Jesus estava sendo batizado e em forma de pombo o Espírito desceu sobre ele. E sobre ele repousar, a pombinha repousou sobre Jesus. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, a palavra, essa doutrina da Trindade, né, ela expressa a verdade de que dentro da essência una de Deus subsistem três pessoas distintas. A palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia. Não tem essa palavra lá, Trindade. A teologia dá esse nome à Trindade porque nas entrelinhas, no contexto dos versículos que falam a presença dos três juntos, formando uma trindade com o mesmo pensamento, é muito claro, fica para nós, por isso que nós cremos, né? Nós cremos na existência de um só Deus triuno. Então, deixa para nós, está implícito que a Trindade é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eles subsistem, apesar de ser um, em três pessoas distintas. Não existe um corpo com três cabeças. E eles compartilham uma só natureza, a natureza de Deus. Os três são Deus, isso é comum entre eles. Não são trino, é triuno, porque trino passa a ideia de que eles discutem entre eles, de que eles divergem. Não, é triuno, porque os três são Deus e pensam igualmente, ou seja, eles dividem uma só natureza. Assim sendo as Escrituras, Deus ele é singular. Segundo as Escrituras, Deus é singular, ou seja, uma unidade. Num sentido, logicamente, ele é uma unidade, ou seja, os três são um. A essência é que eles são Deus. Essa é a essência. Triuno. E, no outro sentido, ele é plural. Ele é triuno. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a essência. Perdão, essa é a pluralidade de triuno. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Um só Deus. Aí é a essência. A essência que é um só Deus. Triuno porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não se divide. Então, as Escrituras declaram que Deus é um só. Uma união perfeita de uma só natureza. Substância e essência. Substância e essência. Das pessoas da deidade, ou seja, da Trindade, nenhuma é Deus sem as outras. E cada uma, juntamente com as outras, é Deus. Não existe o Pai sem o Filho e o Espírito Santo para formar, né, a Trindade. Não existe. Nenhuma é Deus sem as outras. E juntamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, eles são Deus. Então, o Deus único existe numa pluralidade de três pessoas identificáveis, distintas, mas não separadas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente se identifica, mas não se separam. As três não são três deuses, nem três partes, nem três expressões de Deus, mas são três pessoas tão perfeitamente unidas que constituem o único Deus verdadeiro e eterno.
Então, o Filho e também o Espírito Santo possuem atributos que somente Deus possui. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum. É bom que isso fique claro. Mas cada um é igual ao outro em essência, atributos, poder e glória. Deus só gerou Jesus, o Espírito Santo gerou o Filho, quando ele encarnou. No céu isso não aconteceu. Mas quando o Verbo se fez carne na terra, sim, ele gerou em Maria, foi o Espírito Santo quem gerou. Então, o Deus único, existente em três pessoas, torna possível, desde toda a eternidade, eternidade significa que não tem princípio nem tem fim, o amor recíproco entre eles, a comunhão, o exercício dos atributos divinos, a mútua comunhão entre eles, no conhecimento entre eles e o interrelacionamento dentro da Trindade. Então, nós não podemos, ok? Nós não podemos, de jeito nenhum, separar a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não podemos. Desde o início, da revelação escrita, da palavra de Deus, encontramos um tríplice centro de atividade entre eles. Deus, na qualidade de seu Criador, planejou o universo. Deus expressou seu pensamento através da palavra, que é Cristo. Faça-se isso, faça-se aquilo. A palavra, que é Cristo, Deus expressou o seu pensamento através do Filho, e o seu Espírito, o Espírito Santo, foi o seu principal animador, ou seja, aquele que foi e deu vida. Que deu vida. Então, o que indica que o universo não teria uma existência independente de Deus, nem contrário a ele, nem oposta a ele. Julga-se que, lá em Gênesis 1:26, que eu já li, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, implica que foi dada uma revelação do Deus triuno ao homem. Nesse texto, nos outros que eu li, está implícito isso. Logo que este foi criado, logo que Adão foi criado, já foi mostrado, revelado para ele, que é um Deus triuno. Especialmente, em vista que haveria de ter comunhão com Deus, mas que a consciência disso foi posteriormente perdida, por quê? Por causa do pecado. Foi dado ao homem a consciência da Trindade, mas que por causa do pecado ela se perdeu, devido à perda dessa retidão original. Tá certo? Dessa retidão original. Então, mais uma consequência do pecado. Mais uma consequência. Então, João Batista, aquele que era primo de Jesus e foi seu precursor, aquele que veio na sua frente anunciando que ele viria, João Batista, mas especialmente ele estava consciente da presença e da chamada do Espírito. E é provável que a pregação de João Batista tivesse uma referência trinitária. Por quê? Porque ele conclamava ao arrependimento para com Deus. Se arrependam dos seus pecados para com Deus. Ele também conclamava, pregava a fé no Messias que estava para vir, que ele estava anunciando. E ele falava sobre o batismo do Espírito Santo.
seja, ele apresentava a Trindade, ele estava consciente disso. Do qual, sobre o batismo do Espírito Santo, né? O seu próprio batismo, o batismo que João fazia, era de água. Era apenas um símbolo. Era apenas um símbolo. Então, na Trindade, cada pessoa é auto-independente. É autoconsciente. É auto-orientada, mas jamais vai agir independentemente. Perdão. Na Trindade, cada pessoa é autoconsciente, é auto-orientada, mas jamais age independentemente ou em oposição contra as outras. Quando afirmamos que Deus é uma unidade, queremos dizer que, embora Deus seja em si mesmo um tríplice centro da vida, sua vida não está dividida em três. Então, ele é um só em essência, em personalidade e em vontade. Quando dizemos que Deus é uma trindade na unidade, Pai, Filho e Espírito Santo em Deus, queremos dizer que há unidade na diversidade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E que essa diversidade se manifesta como pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, como características e como operações. Eles operam de maneira diferente, mas não independentemente. Cada um tem sua função na Trindade. Além disso, a subsistência e as operações das três pessoas são assinaladas por uma certa ordem, envolvendo uma certa subordinação quanto à relação, ainda que não quanto à natureza. Então, o Pai, na qualidade de fonte da deidade, é o primeiro. O Pai é o primeiro. Define-se que ele origina. O Filho eternamente gerado do Pai é o segundo. Define-se que o Filho revela. E o Espírito que procede eternamente do Pai e do Filho é o terceiro. Define-se que ele executa. Então, o Pai revela, o Pai origina, é o início de tudo, né? O Filho, ele revela e o Espírito Santo executa, ok? Então, assim é que podemos dizer que a criação vem do Pai, através do Filho, pela agência do Espírito Santo. Por isso que João vai dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. E tudo foi feito para ele. Ou seja, do Pai, através do Filho, e pelo agir do Espírito Santo. Amém? Então, essa é a doutrina da Trindade que nós cremos. Segundo tópico, página 3, segundo parágrafo, aliás, da página 3 do segundo tópico, Fundamento da Igreja de Cristo de São Vale, do livreto Conectados. Estou fazendo esse vídeo porque parece que eu andei muito depressa no estudo. Então, não deu tempo. Se fosse, eu deveria ter pausado mais e ter falado mais sobre isso. Então, espero, através desse vídeo, lhe ajudar que você entenda, acompanhado do livreto, acompanhado desse livreto, e no tópico 2, cremos na existência de um só Deus triuno. Ouvir o vídeo e entender no que nós cremos. É um pequeno estudo, volto a repetir, se fosse para falar sobre isso aqui, realmente seria 1 hora de estudo bíblico. Mas eu quero ajudar você e corrigir o meu erro de ter andado muito depressa domingo. Mas a gente pergunta, tem dúvida, as pessoas não tiram as dúvidas e a gente acha que está tudo bem. Então, se você tinha dúvida, esse vídeo é para você. Esse vídeo é para você.
Volto a repetir, qualquer dúvida, você pode perguntar no grupo. No grupo da igreja, coloca lá a sua dúvida. Eu tenho dúvida sobre isso. E a gente vai responder. Nós temos 4 pastores. Podemos responder para você. Qualquer um pode responder. Qualquer um pode responder. Então você, se tiver dúvida, coloca lá no grupo. O que eu noto, às vezes, é que parece que não há um interesse de aprofundar o conhecimento. Me desculpa, mas é o que eu sinto, é uma realidade, só não vê quem é cego. Eu preciso aprofundar, você precisa se interessar em aprofundar. Aprender isso aqui, como disse o pastor Gerson no final da escola dominical, porque você pode até evangelizar. No cremos, nós cremos nisso. Nós cremos assim. E trazer luz à pessoa que você está evangelizando, falando, até na sua família. Então, amado, senta em casa, coloca o vídeo, abre o livreto, segundo parágrafo do tópico 2 da página 3. E eu espero ajudar você com isso. Deixa aqui mais um aviso, faça sua inscrição na escola dominical. Acho que o pastor Josenildo colocou um linkzinho para se fazer a inscrição online. Por quê? Porque vai ser dado um certificado no final. Tá certo? E eu não quero que você participe pelo certificado, mas pelo seu aprendizado, pelo seu crescimento espiritual. Amém? Bom dia. Fica com Deus.